Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus conduzido pelo Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvana José. Um bom domingo a você. Terceiro domingo da Quaresma. Imagens que chegam da grande Praça São Pedro, literalmente tomada por fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. E hoje, o Dia Internacional da Mulher. Papa Leão, respondendo a uma leitora da revista Piazza San Pietro, que pede ajuda para acabar com os feminicídios e invoca uma aliança entre a escola e a igreja para difundir entre os jovens uma cultura de respeito. O Papa, então, exorta a apoiar o gênio feminino. As mulheres, afirma, são sinal de liberdade, igualdade, generatividade, solidariedade, justiça. Valores combatidos por uma mentalidade perigosa que gera egoísmo, preconceitos, discriminações. A violência, qualquer violência, é a fronteira que divide a civilização da barbárie, ressaltou o Papa. Nunca se deve subestimar um ato de violência e não devemos ter medo de denunciar a violência, incluindo aquele clima de justificação ou que atenua ou nega as responsabilidades. Promover a igualdade, proteger a dignidade humana e garantir segurança e justiça para todas as mulheres e meninas, não como conceitos ideais, mas como realidades vividas. Essa é a exaltação da Caritas Internacionalis para esse Dia Internacional da Mulher, que está relacionada ao relatório do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, intitulado Garantir e Reforçar o Acesso à Justiça para todas as mulheres e meninas, do que emerge que, em 2026, as mulheres em todo o mundo deterão apenas 64% dos direitos legais de que gozam os homens. Ao ritmo atual, destaca uma declaração publicada em Caritas.org, preencher essa lacuna levaria 286 anos. E isso não é aceitável. Para Caritas, a igualdade entre mulheres e homens está enraizada na convicção de que cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. A dignidade humana é universal e indivisível. Nossos parabéns, então, a todas as mulheres. Papa Leão também hoje continuará suas visitas às paróquias e vai hoje a Santa Maria da Apresentação. Neste momento, Papa Leão assoma a janela no terceiro andar do Palácio Apostólico para o Ângelus, precedido da sua alocução. Buona domenica! Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O diálogo entre Jesus e a samaritana e a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, desde os primeiros séculos da história da Igreja, iluminam o caminho de quem, na Páscoa, receberá o batismo e dará início a uma nova vida. Essas grandiosas páginas evangélicas que lemos a partir deste domingo são oferecidas aos catecúmenos e, ao mesmo tempo, são ouvidas novamente por toda a comunidade, pois ajudam a tornarmos-nos cristãos, ou seja, se já o somos, a sê-lo com mais autenticidade e alegria.
Jesus, na verdade, é a resposta de Deus à nossa sede. Como indica a samaritana, o encontro com Ele faz brotar no íntimo de todos uma fonte de água que dá a vida eterna. Ainda hoje, quantas pessoas em todo o mundo procuram esta fonte espiritual? Às vezes, escrevia a jovem Ette Hilsingum no seu diário: consigo alcançá-la, mas frequentemente ela está coberta por pedras e areia. Deus está então sepultado. É preciso, por isso, voltar a desenterrá-lo. Caríssimos, não há energia melhor empregada do que aquela que dedicamos a libertar o coração. Por isso, a Quaresma é um dom. Estamos entrando na terceira semana e podemos, portanto, intensificar o caminho. No Evangelho também está escrito que chegaram os seus discípulos e ficaram admirados dele estar a falar com uma mulher. Sentem tanta dificuldade em aceitar a própria missão que o Mestre precisa desafiá-los. Não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa. O Senhor diz também à sua igreja: levanta os olhos e reconhece as surpresas de Deus. 4 meses antes da colheita, quase nada se vê nos campos. Mas onde nós não vemos nada, a graça já está em ação. E os frutos estão prontos para serem colhidos. A messe é grande. Talvez os trabalhadores sejam poucos, porque distraídos em outras atividades. Porém, Jesus está atento. Segundo os costumes, ele deveria simplesmente ignorar aquela mulher samaritana. Mas, em vez disso, Jesus fala com ela. Escuta, dá-lhe atenção, sem segundas intenções e sem desprezo. Quantas pessoas procuram na igreja esta mesma delicadeza, esta disponibilidade? E como é belo quando perdemos a noção do tempo para dar atenção àqueles que encontramos tal como são. Jesus chegava a esquecer-se de comer, de tal modo o alimentava a vontade de Deus chegar a todos em profundidade. Assim, a samaritana torna-se a primeira de muitas evangelizadoras. Por causa do seu testemunho, a partir da sua aldeia de desprezados e rejeitados, muitos vão ao encontro de Jesus. E também neles brota fé como água pura. Irmãos e irmãs, peçamos hoje a Maria, Mãe da Igreja, para podermos servir com Jesus e como Jesus a humanidade sedenta de verdade e justiça. Não é tempo de confrontos entre um templo e outro, entre o nós e os outros. Os adoradores que Deus procura são homens e mulheres de paz, que o adoram em espírito e verdade. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, Udini efficiamur promissionibus Christi. oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Ecco spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domine. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. A benção apostólica do Papa Leão XIV, que continua. Queridos irmãos e irmãs, do Irã, de todo o Oriente Médio, continuam a chegar notícias que nos estão com grande preocupação, episódios de violência e devastação. E o difuso clima de ódio e medo se acrescenta também o temor de que o conflito se amplie para outros países da região, entre os quais o querido Líbano, o que poderia se aprofundar e cair novamente num profundo buraco. O fragor das bombas cessem e se abram espaços de diálogo nos quais se possam ouvir a voz dos povos. Confio essa súplica a Maria, Rainha da Paz. Interceda por aqueles que sofrem por causa da guerra e acompanhe os corações ao longo do caminho de reconciliação e esperança. Hoje, 8 de março, recorre o Dia da Mulher. Renovemos o compromisso que para nós cristãos é fundado sobre o Evangelho, pelo reconhecimento da paredignidade entre o homem e a mulher. Infelizmente, muitas mulheres desde a infância são ainda hoje discriminadas e sofrem várias formas de violência. A elas, de modo especial, vai a minha solidariedade e a minha oração. Dou as boas-vindas aos estudantes provenientes de College Station, Texas, da Kansas City, Missouri, da Fort Wayne, Indiana, negli Stati Uniti d'America, e da Jerez e Cádiz, in Spagna. como também o grupo de peregrinos do Peru, Panamá, Honduras, México e Chile. Saúdo os fiéis de Brecha, Castro Libero, Gravina di Puglia, Perugia
e delle parrocchie San Clemente Papa e San Pio da Pietrelcina em Roma. Novas saudações, então, aos presentes. Saúde a comunidade Casa de Maria de Roma. Grupo de crismandos da Diocese de Orvieto e Todi, os jovens de Mantova e o time de rugby de Rovigo. Desejo a todos um bom domingo. Conclui-se com esse desejo de um bom domingo a todos. Santo Padre, recordando mais uma vez a tristeza que vem do Oriente Médio, o apelo pelo fim da guerra, no fim da violência, uma violência que pode se alargar também a outros países, e um olhar também para o Líbano. Vamos continuar atendendo também o pedido do Santo Padre. Vamos continuar a rezar pela paz. Desejando a todos vocês um bom domingo, um bom início de semana. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.